Muito bem. Estamos aqui então acho que é semana 7, né? Se eu não me engano, tá certo isso. Depois eu vou olhar, viu? Eu não me lembro se é semana 7 ou semana 8. Acho que é semana 7. De qualquer jeito, vamos lá. A gente vai falar sobre Newton hoje. As leis, o calor e o tempo. Esse é o assunto da nossa aula. Essa poderia ter sido a nossa primeira aula do semestre, ok? Mas nós tivemos aquela semana de acolhimento, então isso me levou a reagendar essa aula para um momento mais tarde no curso. Então seria hoje, porque a gente está inaugurando, né, as leis de Newton. Tecnicamente a gente já fechou a cinemática, a gente está passando agora para as leis de Newton, ok? Bem, quadro Eu de... pensei nisso, porque no outro semestre a gente começou com as leis de Newton. Exatamente, é. Então, é porque as leis de Newton é o assunto motivador de todo o tópico de Física 1, do curso inicial, entendeu? Muito bem, então nosso quadro de avisos, tá? Entendi. Nosso atendimento tá ok, tá funcionando, tá rodando. Pena que tem pouca gente vindo, né? Mas eu valorizo muito a sua presença, né? Eu acho que a gente tem tido um bom intercâmbio e tem tido progresso nos nossos encontros, tá certo? É Lembro que verdade. a última aula já está no YouTube, ok? Sim. O Uhum. Semanal 3 já está encerrado. Vou estar fazendo a devolução essa semana, então já não vou mais aceitar alguém que entregue atrasado, né? Não posso mais. Quer dizer, semanal 3 está encerrado, então a devolução. A atividade, lembro que até amanhã, às 6 horas, né? Nosso acerto foi isso, né? Eu postei uma dica da atividade avaliada no YouTube, ok? E ela encerra amanhã, às 18 horas. Eu acho que dá para fazer. O semanal 4 eu vou colocar no Google no sábado, ok? Esse aí é o último antes da avaliação, ok? Então a gente não vai ter semanal, claro, na semana de avaliação, isso não cabe. Lembro que o semanal mais a atividade avaliada prepara para a primeira avaliação. Então, o semanal 4 da semana vai tratar da aula de hoje. A aula de hoje ela tem pouca matemática, ela vai ter mais uma abordagem qualitativa. Você vai lembrar do último semestre, tá? Toda aquela movimentação de Newton que a gente fez logo no início. Lembro que nossa primeira avaliação vai ser em 14/10, né? Então a gente falta tecnicamente aí 2 semanas exatamente. Um dia antes do meu aniversário. Oh, então que bom, você vai se livrar disso antes do aniversário. Que coisa É boa. verdade. Próxima aula será dedicada a tirar dúvidas, tá? Se não houver dúvidas, então a gente faz Newton. A gente avança em Newton, tá? Eu tinha programado ela no plano de ensino para a gente já estar fazendo mais aplicações de Newton. Mas não tem problema se vocês tiverem dúvida e quiserem trazer para a gente estar resolvendo, especialmente sobre o semanal, assim por diante. E sobre atividade também, a gente vai repassar assim ela em geral. E você vai poder saber se avaliar, né, se você está pronto ou não, se tem que fazer mais coisas. Sempre lembro da leitura, tá? Então, você já deve ter lido toda a parte cinemática do Hewitt e deve começar a ler agora a parte de Newton. Então, vai ser importantíssimo você dar uma lida, porque Tá vai certo. complementar a minha aula de hoje. Uhum. Tá Okay? bom. Eu lembro que o livro ele segue, ele é uma coisa assim entre o ensino médio e o ensino superior, então ele tem uma notação meio diferente, às vezes um termo diferente, mas ele ajuda muito a entender os conceitos. Então o foco dele é reforçar os conceitos. Okay? A formalização, as equações, a gente segue aqui nas nossas apresentações, tá certo? Muito bem, então isso aí são meus lembretes e avisos para a semana. E o que a gente vai fazer hoje, tá? Então, a gente vai fazer a revisão da dica da atividade. Depois a gente vai entrar com o Newton e o calor. Ok? Então, é o nosso assunto dessa aula de hoje. Bem, vou começar comentando a atividade avaliada. Mas antes disso, eu quero fazer um teste de um novo dispositivo que tem no meu aplicativo de apresentação, né? Então, eu vou fazer o teste agora. Você está vendo minha tela agora? Estou vendo a tela. Tá. E continua vendo agora? Estou vendo Newton, as leis de calor e o tempo.
Isso. Eu vou passar a imagem agora. Passou a imagem para você? Quadro de avisos e lembretes. É engraçado que com a Ana não estava funcionando. Ela saiu agora, vai retornar daqui a pouco. Para ela, o que acontece? Aparece a imagem da apresentação durante uns 10 segundos. Aí depois passa para a minha imagem. Entendeu? Some a apresentação. Bem, deixa eu colocar umas coisas aqui. Viu, Antônio Carlos, que o quadro de avisos e lembretes, tá? Eu já falei com a Ana isso. Hoje é 30 de setembro. O atendimento, deixa eu voltar aqui, peraí. O atendimento foi ok, foi hoje à tarde, né? Pena que só a Ana está comparecendo. Então, se outras pessoas É, puderem por, comparecer, é é muito bom. porque nesse horário estou no trabalho, Entendi, entendeu? entendi. E a gente tentou outros horários, a gente não tinha outro horário consensual, né? Fica difícil, mas é assim mesmo. Tá. Então, eu venho colocando as aulas, né, no YouTube. A aula da última semana está lá no YouTube. Eu espero que, se você chegar atrasado em algum momento, que você possa assistir. O Semanal 3, né, já está encerrado, tá? Então, eu vou estar fazendo a devolução essa semana. Não sei se você está fazendo o semanal, porque eu não olhei ainda. E aí, o que é que você me diz? Não, é porque assim, eu pensei que ele ainda ia estar aberto, porque devido às outras tarefas, às outras coisas, aí eu não tive tempo de me Tá. organizar, e eu estou É o tentando me seguinte, organizar, o semanal vai ser quase toda semana. Então, eu já tenho certo? três semanas seguidas, já tenho um quarto amanhã. Ele fica aberto durante 4 ou 5 dias seguidos Ah, para você certo, eu fazer. vou me Então, reorganizar. ele abre amanhã ou sábado de manhã, e aí vai ficar 4 ou 5 dias aberto para você fazer, assistindo a aula, claro, porque ele vai justamente abordar os últimos assuntos, as últimas questões. E se você vai fazendo semanal a cada semana, e você faz as outras atividades, você vai se preparando para a primeira avaliação. Então, Certo. eu coloquei também no mural, tá? Na aba de atividades, na verdade, no Google Sala de Aula, a atividade avaliada que eu discuti na última semana, tá? Coloquei também uma dica no mural de como fazer. Eu vou repassar a dica agora, né, nessa aula. O semanal 4, tá? Eu vou colocar no sábado, tá? Ele vai ser o último semanal antes da avaliação. O semanal mais a atividade avaliada prepara para a primeira avaliação. A primeira avaliação é dia 14/10. Lembrar, a atividade avaliada, como a gente acertou, está aberta somente até amanhã às 6 horas. Ok? Então, Sim, eu não programei a atividade ainda não, eu vou estar fazendo isso hoje ao final da aula, mas lembrar que a gente acertou para ela ser entregue até amanhã às 6 horas. Então, eu vou colocar a data limite nela, eu acho que ela pega ainda. Muito bem. A primeira avaliação vai ser em 14/10, faltam umas 2 semanas ainda. Então, tem que realmente saber fazer os semanais, saber assistir às aulas, ler os capítulos do Hewitt, né, e fazer a atividade avaliada. Isso é que é a preparação para a primeira avaliação. Mesmo que você não tenha feito no prazo, procure ver se você consegue fazer a atividade, né, para estar se preparando. Claro que eu não vou certo. atribuir uma pontuação a ela, porque está muito fora do prazo. Lembre que a atividade semanal é mais ou menos isso. Você faz entrega, vai acumulando uma pontuação. Então é muito ruim quando você não faz isso, porque eu estou contando que você vai construir essa pontuação para você mesmo. Ok? Então fique de olho. Próxima Certo. aula será dedicada a tirar dúvidas. Se ninguém tiver dúvida, aí eu continuo o material de Newton. Ok? Ok. Muito bem. Revisão da dica da atividade é o primeiro item de hoje, tá? Então, revisão da dica da atividade avaliada, que eu postei no mural. Então, se você assistiu, e Ana assistiu, ela falou que ajudou ela a fazer a atividade. Mas se você não assistiu, eu vou repassar agora, né, explicando também. Depois a gente vai falar sobre Newton e o calor, tá? Esse é o tópico da aula de hoje. Talvez não dê para falar tudo, mas só para a parte de Newton, porque o que acontece a gente teve problemas de transmissão aí. Eu acho que Ana está com problema até agora, porque ela não voltou para a aula, ok? Mas como está sendo gravado, eu vou continuar, porque isso vai para o YouTube e ela pode assistir depois.
Ok. Então, sobre a atividade avaliada. Ana voltou? Voltei. Agora eu Oi. tô vendo a tela. Acho que era a minha internet muito ruim. Eu acho que foi isso mesmo, a velocidade da internet. Ele decidiu pela imagem, alguma coisa assim. Muito bem, vamos lá. Então, a atividade avaliada, ela começa dando uma tabela. Tem uma tabela de dados lá, ok? Ela tem várias colunas. A primeira coluna é a do tempo. A segunda coluna é de aceleração. A terceira coluna é de velocidade horizontal, ou velocidade x, digamos assim, não horizontal, mas x. E ela está incompleta, essa coluna. Ó. Depois vem a coluna com posição x. Ela também está incompleta. Então, eu tenho tempo, depois eu tenho 3 colunas em x, uma completa e 2 incompletas. Aí eu tenho a mesma coisa em y. Eu começo com a aceleração em y, está aqui. A velocidade em y, também está incompleta. A posição em y, que também está incompleta. E depois tem o módulo da velocidade. Bora ver então como é que está funcionando isso aqui. Isso aqui então diz o seguinte, que no tempo igual a zero, tem um móvel em x0, y0, ou seja, o móvel está na origem do sistema de coordenadas x e y. E esse móvel tem alguma velocidade? Olha, ele tem velocidade x nula, mas ele tem velocidade y igual a 4 metros por segundo. Lembre que a gente está usando aqui tudo no SI, tá? Então, todas as unidades são do SI. Isso quer dizer que se eu calculo o módulo da velocidade, como é que eu calculo o módulo da velocidade? Eu pego a velocidade em x eleva ao quadrado, somo a velocidade em y eleva ao quadrado e tiro a raiz. Então, vai ficar 0 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que é 16. 0 mais 16 vai dar 16. Se eu tirar a raiz, vai dar 4. Então, eu tenho aqui o módulo da velocidade. É assim que eu calculo esse valor. Muito bem. Então, o que se sabe é a aceleração em x em função do tempo, a aceleração em y em função do tempo. Então, como é que a gente vai preencher essa coluna? Porque a atividade, justamente, ela vai ser construída a partir do preenchimento da coluna Vx e da coluna x. Depois, a coluna Vy e, por último, a coluna y. Muito bem. Então, eu quero justamente calcular Vx para T1. Então, eu quero calcular Vx1, que é a velocidade x para o tempo 1. Como posso calcular essa velocidade? Essa é a pergunta que eu vou responder. Muito bem. Primeira coisa, perceba, tá, que a velocidade em t igual a 1 vai ser a velocidade em t igual a 0 somada com a variação da velocidade entre 0 e 1. Então é assim que eu leio essa expressão. A velocidade x em 1 vai ser igual à velocidade x em 0, mais a variação da velocidade entre 0 e 1. Se eu venho para cá, eu vou perceber o seguinte, quem é Vx0? A pergunta é essa. Vx0, vai ser justamente esse zero aqui. É justamente a velocidade x logo antes da que eu quero calcular. Eu estou calculando Vx1. Então, quem é Vx0? A que está em cima. Pronto. Feito isso, eu preciso agora, então, fazer a substituição de Vx0. Eu substituo o valor, então vai ficar Vx1, vai ser igual a 0, mais a variação da velocidade entre 0 e 1. Muito bem. O que é que eu sei? Eu sei a aceleração, né, em t igual a 0. Eu sei a aceleração em t igual a 1. Acontece o seguinte, repare. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo, a variação da velocidade entre 0 e 1 é igual à área abaixo do gráfico de aceleração por tempo
entre 0 e 1 segundo. Ou seja, delta Vx entre 0 e 1 vai ser igual à área do gráfico de aceleração por tempo. Isso para a gente é uma novidade, porque a gente estudou muito o gráfico de velocidade por tempo. A gente não estudou muito o gráfico de aceleração por tempo. Ok? Mas o que acontece, ó, se eu penso aí no gráfico de aceleração por tempo, e eu botei aqui um gráfico qualquer, e eu tenho aqui, ó, essa área. Se você calcular a unidade dessa área, você vai ver que na horizontal aqui eu tenho tempo, então ΔT vai ser segundo, e na vertical aqui eu tenho aceleração. Acontece que aceleração vezes tempo é velocidade. Então, justamente essa área aqui vai dar a variação da velocidade. E como é que eu faço a conta dessa área? É muito fácil. Vai ser área do trapézio. A área do trapézio vai ser altura 1 mais altura 2, dividido por 2, então eu tenho 1 meio de A1 mais AF, a aceleração inicial, mais a aceleração final, dividido por 2, a mesma coisa que multiplicar por meio, multiplicado por ΔT aqui embaixo. Então, eu só vou fazer isso de forma repetida toda vez que eu precisar do ΔV. Então, note que ΔT aqui ó, vai ser entre 0 e 1, ΔT entre 0 e 1 é 1 segundo. Então, vai ser muito fácil fazer essa conta. Vamos lá fazer essa conta. Substituindo, então, fica assim, ó. Eu tenho a área, vai ser igual a 1 meio, da área para t igual a 0. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu estou querendo Vx1, né? Então, eu vou pegar a aceleração em t igual a 0, somado com a aceleração em t igual a 1, multiplicado pela diferença dos tempos. Né? Então, as diferenças do tempo vai ser fácil. Substituindo aqui os valores, eu tenho então o seguinte, ó, 1 meio, a aceleração em t igual a 1. Então, ó, eu tenho aqui Vx1, eu venho para cá, ó, a aceleração é 1. Então, eu substituí aqui 1 metro por segundo ao quadrado. Somado, muito importante aqui, ó, somado com a aceleração logo antes, a que está em cima, que é 0. Então, vai dar 0 aqui. Então, tem que somar essas duas coisas e dividir por 2. Então, vai ficar 1 mais 0 é 1, dividido por 2 vai dar meio. Ok? Multiplicado pela diferença entre 1 menos 0. 1 menos 0 é 1. Sempre ΔT vai ser 1 segundo, porque, ó, repare aqui, vai aumentando aqui sempre de 1 em 1 segundo. Então, eu sei que ΔT sempre vai ser 1 segundo para essa atividade. Outras atividades vão ter outros valores, mas nessa atividade, 1 segundo. Muito bem, vamos adiante então com a conta. Eu vou ter aqui então, ó, a velocidade x para t igual a 1 é igual a 0, mais o resultado dessa conta foi 1 meio. Então, mais meio. Então, eu vou substituir aqui, ó, Vx1 por meio. Então, fazendo a conta aqui, vai dar 0,5 metro por segundo. Então, eu cortei aqui, ó, segundo com segundo ao quadrado, ficou metro por segundo. Então, eu vou substituir aqui no lugar de Vx1, ó. Pá. Ó, coloquei ele aqui, fiz a conta. E vou substituir esse valor, 0,5 metro por segundo, bem aqui. Agora, a gente quer repetir o processo para achar quem? A velocidade x para t igual a 2. Então, vamos fazer esse processo de novo, só para a gente ter certeza que a gente está dominando o processo. Então, como posso calcular a velocidade x para t igual a 2? Bem aqui. Então, vai ser fácil. Qual a estratégia? Calcular a área abaixo do gráfico entre t igual a 1 e 2 segundos. Como é que eu calculo a área abaixo do gráfico? Eu pego a aceleração logo antes, somo com a aceleração em t igual a 2, divido por 2. Então vai ficar 1 mais 1 é 2, divido por 2. E multiplico por ΔT. ΔT entre 1 e 2 foi 1 segundo. Então eu vou multiplicar por 1. Bora fazer essa conta aqui. Então, repito o processo. Eu tenho a velocidade x em t igual a 2 é igual a velocidade x em t igual a 1. Quanto é que é esse valor aqui? Ó? É 0,5. Mais a variação da velocidade entre 1 e 2. É só escrever. Vou substituir aqui aquela equação da área. Ó. A velocidade
para t igual a 2 vai ser a velocidade para t igual a 1 mais 1 meio da aceleração em 2, a aceleração em 2 está bem aqui, somado com a aceleração em 1, dividido por 2, multiplicado pelo ΔT. Em números vai ficar assim, 0,5 mais 1 meio da soma de 1 mais 1, multiplicado por 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, então fica fácil fazer a conta. Se você faz esse resultado aí, ó, vai dar 1,5 metros por segundo. Então, no lugar de Vx para t igual a 2, eu vou substituir 1,5 metros por segundo. Colocar lá. Muito bem. Estou pronto para fazer a próxima. É só ficar repetindo esse processo. E ir descendo aqui, ó. Vocês vai descendo direitinho. Aí você vai preencher. Eu deixei aqui turvo, né, para não mostrar o gabarito. Mas aqui você vai preencher toda aqui a coluna de velocidade até o final. Vai repetindo essa conta, repetindo a conta e descendo. Muito bem, agora a gente quer fazer o quê? A próxima coluna para x em t igual a 1. Como posso calcular a posição x para t igual a 1? Essa é a pergunta, vamos responder. Vai fazer o mesmo processo, um pouquinho modificado. Então preste atenção. Adapte o método para calcular os valores de x. Observe que a posição em t igual a 1 vai ser igual à posição em t igual a 0, mais a variação da posição entre 0 e 1. Se eu fizer isso, está de boa. Agora, qual é a posição para t igual a 0? Vai ser a posição logo em cima. Então, se eu quero, ó, a posição em t igual a 1, a posição em t igual a 0 é a anterior. E eu preciso somar a variação da posição entre 0 e 1. A variação da posição vai ser justamente a área abaixo do gráfico, do gráfico de velocidade por tempo. Então, ó, eu vou novamente aqui no outro gráfico. Antes eu fui no gráfico de aceleração por tempo. Agora eu vou no gráfico de velocidade por tempo, mas é quase a mesma coisa. Ou seja, onde aparecia a aceleração na equação da área, que eu fiz logo agora há pouco, vai aparecer justamente quem? Velocidade. A gente vai substituir um por outro. Então, a área abaixo do gráfico de aceleração por tempo vai me dar a variação da velocidade. A área abaixo do gráfico de velocidade por tempo vai me dar justamente a variação da posição. Então, agora, ó, como é que eu calculo isso aqui? Muito fácil. A variação da posição entre 0 e 1 vai ser igual a 1 meio da velocidade para t igual a 1, somado com a velocidade para t igual a 0. Onde é que está a velocidade para t igual a 1? Ora, a gente calculou na instante, não foi? Então está aqui, ó. Se x1 está bem aqui, v1 está logo do lado, na coluna certa. Então, v1 é 0,5. E quem é v0? É o que está logo em cima, bem aqui. Essa aqui é a velocidade x para t igual a 0. Então, ó, eu vou multiplicar por ΔT. ΔT quem é? É o tempo que passa entre 0 e 1. Entre 0 e 1 segundo só passa 1 segundo, então meu ΔT vai ser 1. Substituindo os valores novamente, ó, vai ficar assim. A posição para t igual a 1 vai ser a posição logo antes. Então a posição logo antes é 0, já botei aqui, ó, 0. Mais 1 meio, abre parêntese, velocidade para t igual a 1 é 0,5. Somado com a velocidade logo antes, que é 0. Multiplicado por 1 menos 0 segundos. Se você fizer essa conta, então eu não botei a unidade aqui em t, em ΔT, mas é segundos. Então, se eu multiplico isso, faço a conta toda, soma e tal, vai dar 0,25 metro. Aí eu vou substituir isso justamente aqui, ó, 0,25. E eu estou pronto, então, para repetir o processo para achar a posição em t igual a 2. Aí, ó, eu tenho que achar quem é x em t igual a 2. Claro que você vai repetir o processo, né, e vai acabar preenchendo a coluna toda. Eu botei a coluna aqui, tá?
né, fora de foco, para a gente não ver o gabarito. Como posso calcular x em t igual a 2? Vai repetir o processo. Repita o processo. Vamos lá. Depois, adapte o método para as colunas de y. Então, você já sabe qual é o processo, você repete. Quando você terminar de preencher Vx, preencher x, aí você vai fazer Vy. Mas para Vy, você vai usar os valores de AY. E depois, você vai fazer a coluna de y, que você vai usar os valores de Vy. Então, assim, você vai preencher a tabela toda. E, por último, você pode ir lá preencher a coluna dos módulos da velocidade, se você quiser. Alguma pergunta sobre a atividade? Para eu fazer o módulo, eu faço igual. O módulo é fácil. O módulo da velocidade é o seguinte: você sempre usa Pitágoras. Ah, sim. Pega Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, tira a raiz e tem um módulo. Certo. Ok? Tá. Muito bem. Mais alguma pergunta? Claro que eu tenho um vídeo inteiro na última aula no YouTube explicando a atividade toda. Então, isso aqui só foi um recorte, ajudando você a preencher aquela tabela. Ok? Então, se você não entendeu, você pode voltar lá, assistir de novo e fazer com calma. E essa dica também está no mural, você pode ir lá e assistir com calma. E essa dica também vai estar no vídeo, né? Mas o vídeo eu só vou colocar, o vídeo da aula só vai para o YouTube, você sabe que até o sábado, né? Então eu não garanto antes disso não. Mas já tem um outro vídeo explicando o que eu fiz agora há pouco. Dinâmica de Newton, tá? Então é isso que a gente vai tratar da agora em diante. A gente acabou a cinemática, com esse exemplo aí que a gente colocou dessa atividade avaliada, acabou cinemática. A gente fez cinemática em uma dimensão e fez cinemática em 2 dimensões. Essa atividade avaliada é nosso principal exercício para a cinemática em 2 dimensões. Desculpa, mas passou um helicóptero aqui agora. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre o que é uma teoria, para a gente poder entender direito aí qual é a participação de Newton, né, e a mecânica de Newton no desenvolvimento do conhecimento da humanidade. Então, você tem um slide aí que fala assim, o que é uma teoria? Uma teoria é a compreensão de uma parte do todo. Então, todo mundo gostaria de fazer uma única teoria que explicasse tudo e não precisasse mais fazer mais nada. Isso seria muito bom. Mas só que a gente nunca conseguiu fazer isso. Na verdade, o universo é assim. A gente vai olhar um pedacinho dele e nesse pedacinho talvez a gente consiga fazer uma teoria sobre esse pedacinho. Aí você tem que dizer, vou fazer essa teoria para todo o universo. Aí você vê que não funciona. Só funciona para uma parte desse universo. Quando eu falo uma parte, isso não quer dizer necessariamente uma parte espacial. Então não é assim a vizinhança da Terra, não. É de todo o universo, né? A gente geralmente só consegue de cada vez explicar uma pequena parte. A exemplo, por exemplo, se você disser assim, olha, eu tenho uma teoria sobre a luz. Então, eu consegui explicar uma pequena parte do universo. Qual foi a parte que eu consegui explicar? Eu expliquei a luz. Ah, mas a luz não está sem nenhuma vizinhança. A luz está no universo todo. Está em todas as escalas do universo. Sim, mas isso ainda é uma parte do universo. Então, você faz uma teoria, você quer pegar o todo, recortar um pequeno pedaço. Tem um exemplo que vem lá dos indianos, tá? Da religião deles lá, que eles têm uma história que tem uma deusa, né? A deusa chama-se Shiva. Ela é conhecida como a deusa dos véus, né? Então, ela é responsável pela manutenção do véu que a gente vê, que esconde a realidade da gente.
Então, na cultura deles, tá, nós não conseguimos ter a experiência direta da realidade, mas só experimentar a realidade através dos vários véus que Shiva tem. Então, vamos colocar isso em um exemplo bastante concreto, para a gente entender o que quer dizer essa ideia dos véus de Shiva. Pense assim, que você tem, por exemplo, uma cadeira, né? E digamos que você não possa ver a cadeira diretamente. Por que você não consegue ver a cadeira diretamente? Porque alguém colocou um véu por cima da cadeira. Um véu bem farto, que vai até o chão. E não deixa você ver, por exemplo, a cor da cadeira. Você não consegue nem ver o formato da cadeira direito. Você vê que é uma cadeira, mas você não sabe se essa cadeira tem um braço diferente, né? Se ela embaixo tem pés ou tem rodas. Você não consegue ver se ela é uma cadeira de escritório, né, ou uma cadeira de jantar. É difícil você distinguir. Então você tem uma ideia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar o véu para poder ver como é que é o detalhe da cadeira, para eu dizer, então, pelo menos, se é uma cadeira de escritório ou uma cadeira de jantar. E aí você vai descobrir uma coisa interessante. Conforme você aperta o véu em um certo pedaço da cadeira, no resto da cadeira o véu se afasta. Em vez de ele apertar mais, ele vai se afastar. Então, se você tentar cobrir qualquer coisa com pano, na hora que você apertar um cantinho para ver melhor o objeto lá embaixo, em outro lugar, o véu folga e você vê pior. Ou seja, você não consegue enxergar, né, toda essa realidade da cadeira ao mesmo tempo. Então é isso a ideia do véu de Shiva, que nós não conseguimos enxergar toda a realidade do universo em todas as suas dimensões simultaneamente. Que a gente vai ter que se contentar com pequenas janelas de conhecimento. Então, uma teoria seria uma dessas pequenas janelas. Muito bem. Então, você tem aí no lado esquerdo o universo, tá? E quando a gente fala universo, a gente tem que ficar atento a uma coisa. O universo, porque a gente sempre está enxergando essas janelas, né? Os vários véus de Shiva, isso quer dizer que, para a gente, em diferentes épocas do nosso desenvolvimento, o universo significou coisas diferentes. Então, quando a gente fala universo hoje em dia, a gente pensa uma coisa. Quando estava na época de Newton, que você falava em universo, já se pensava outra coisa. Então, nós conhecemos o sistema solar em todo o seu detalhe. A gente já visitou os vários planetas. Então, a gente tem uma ideia diferente da que ele tem. Nós também já, por exemplo, observamos buracos negros, galáxias distantes. Nós já fizemos várias observações do universo com vários telescópios diferentes. Newton não tinha nada disso. Então, o que a gente imagina que é o universo, para Newton era bem diferente. Por isso que aqui, quando eu falo universo, eu botei o planeta Terra. A principal experiência de Newton nessa época era com o planeta Terra. Ele teve alguma experiência, né, com olhar os astros de forma bastante simples, porque Galileu, que veio logo antes de Newton, tinha desenvolvido o telescópio. Mas era um telescópio muito rudimentar. Para a gente, hoje em dia, não é nem um telescópio. A gente chamaria de uma luneta. Tá? E aí a gente imagina que um teórico vai se debruçar sobre o universo e ele vai fazer uma teoria. Eu representei uma teoria como um saco aqui à direita. Então, qual é o trabalho aqui do teórico? É fazer um recorte do todo para colocar dentro dessa sacola. E ele vai tentar explicar as coisas que ele coloca dentro da sacola. Quando ele coloca coisas dentro da sacola, automaticamente vão ficar coisas de fora. Isso está de acordo com os véus de Shiva. Você bota na sacola algumas coisas ficam de fora automaticamente. E o que a teoria vai fazer? Bem, a teoria
tá? Vai ser composta, né? Vai mostrar todos os itens que a teoria fala sobre, né? A teoria versa sobre coisas. Então, essas coisas estão dentro dessa sacola. Vai dizer também como é que essas coisas interagem. Então, é interessante que essa teoria, pelo menos, diga como é que esses objetos, essas coisas, estão interagindo, as coisas que ele botou dentro da sacola. E para que serve, né, as outras leis? Vai ser para cobrir justamente qualquer outro detalhe que ele não enxergue, né, que ele não chegou inicialmente, que ele tenha que aparar para a teoria ficar redonda. Então, o teórico vai colocar coisas dentro da sacola, vai dizer como as coisas interagem e vai administrar qualquer outro detalhe que precise ajeitar para que a teoria pareça com a nossa realidade, ou pelo menos com um recorte da realidade. Muito bem. Então, e para que serve essa teoria? Ora, ele vai aplicar. Ele vai aplicar onde essa teoria? Bem, se ele começou pensando sobre a Terra, ele vai aplicar justamente nesse mundo que ele chama de real. Novamente, o mundo real, para Newton, é uma coisa, para a gente é outra coisa. Então, quando você fala mundo real, não é real de verdade. Está debaixo dos véus de Shiva. Você não vai enxergar nunca o mundo real. É por isso que você vai ver que qualquer físico, tá, que se preze, ele não usa a palavra na realidade, a expressão na realidade, isso aqui que acontece. Né? Ou então fala sobre o mundo real é assim. Porque ele entende que o mundo real é uma visão subjetiva, muito marcada pelo tempo em que a pessoa se encontra. Então, por exemplo, no mundo real a gente sabe que tem átomos. Pois é, no mundo real de Newton não tinha átomos. No mundo real a gente sabe que tem elétrons. No mundo real de Newton não tinha elétrons. No seu mundo real tem muita coisa faltando ainda, que você não sabe nem que existe. Isso é chocante de ouvir, mas no seu mundo real falta muita coisa. Falta quanto? Olha, no mínimo falta 96%. 96%? É, sim. Das coisas que você vê, que você teve experiência direta na sua vida, correspondem a aproximadamente 4% do todo. O resto você nunca viu, nem sabe o que é. A gente está começando a perceber que existem essas coisas. Existem, mas a gente não conseguiu ainda descobrir o que são. Mas já sabe quanto é. A gente chama essas coisas de energia escura e matéria escura. Você ouve no jornal, vira e mexe, alguém falando alguma coisa. Olha, matéria escura, energia escura. A gente chama de escuro porque não conhece, não sabe, nunca viu. Tá? Eu acho até uma péssima escolha de termo. Mas deixa isso para lá. Muito bem. Então, a mecânica de Newton, tá? Lembre que o universo de Newton, ó, é o universo das navegações. A gente está falando de 1600. Ou seja, o Brasil tinha sido descoberto por volta de 100 anos antes. A gente estava nas cortes, né, lá dos reis de Portugal que vieram para o Brasil. Então, esse mundo de Newton. E a aplicação, como é que é a aplicação? A aplicação é em carruagem, ó. Ele vai usar a teoria dele justamente para carruagens, coisa desse tipo. E quais são as leis de Newton? Coloquei uma interrogação aqui. Popularmente, elas são conhecidas como a primeira lei da inércia, a segunda lei da força, a terceira lei da ação e da reação. Essa interpretação aí de inércia, força, ação e reação funciona, né? Mas também traz muita confusão. É um conhecimento assim popular muito raso. Então a gente quer melhorar esse conhecimento dessas três leis. É esse o nosso objetivo da aula de hoje. Primeiro porque inércia, ninguém entende de que diabos é inércia. Tá? Se você pedir alguém para se explicar, a pessoa se bate todo. Força, então, também nem se fala. Ação e reação vai dizer a você que deu um tapa, levou um tapa de volta. Isso não é ação e reação que Newton quis dizer.
Ok? Então vamos colocar isso em pratos limpos. Muito bem. A lei da inércia. A lei da inércia, a gente falou que a primeira lei é a lei que define as coisas que vão dentro da sacola. Então, pela primeira lei, né, ele vai dizer assim, tais objetos são os objetos que eu vou estar explicando, são as coisas de Newton que eu vou colocar dentro da minha sacola, que é a minha teoria. Então, quando você pensa assim, o que é inércia? Como eu falei, o pessoal vai dizer é preguiça, tá? Isso não é o que é inércia, inércia não é preguiça de forma alguma. Quem tentar explicar, vai explicar com a ideia de força. Então a inércia tem a ver com o objeto ficar parado ou estiver em movimento até que uma força entre em contato. E você nem chegou na segunda lei, ainda não pode nem falar de força. Então você está errado em tentar explicar isso através da ideia de força. Nós precisamos o que com essa primeira lei? Definir as coisas sem usar força. E é isso que a primeira lei de Newton faz. Ok? Então, se você pensar assim na prática, o que é que Newton vai colocar dentro da sacola, né, para a teoria dele? Vai ser as coisas que ele conhece. Então, com certeza, você vai colocar, por exemplo, as cadeiras. A gente falou sobre as cadeiras aí no instante. Vai colocar bloquinhos, vai colocar planetas, vai até, de certa forma, colocar pessoas, na forma que a pessoa pode dar um pulo, por exemplo. Então, quando ele dá um pulo, ele descreve uma trajetória parabólica. Então, todos esses objetos aqui, tá, vão ser os objetos da teoria de Newton. Então, cabe a gente, para fazer uma única lei, resumida e sintética, a gente poder descrever todos esses objetos de vez. Dizer o que é que eles têm em comum. Tá? Então, o que é que esses objetos têm em comum? Aí fica com vocês, o que é que vocês me dizem? Massa. Massa, exatamente. Olha o que acontece. A massa é chamada a medida da inércia, ok? Se você pode achar em qualquer livro aí, né? Então, esses objetos têm inércia e a medida da inércia é justamente a massa. Então, os objetos que da teoria vão dentro da sacola são os objetos que têm massa, ok? Muito bem. Então, se a gente faz uma lista aqui, né, de coisas com massa e coisas sem massa, a gente tem que fazer um preenchimento, né? Vamos embora ver como é que fica o preenchimento dessa tabela. Se você preenche aqui, tá, coisas com massa, então são exemplos: cadeiras, mesas, lápis, carruagem, pessoas. Quando tratado como objeto, como tratado como ser espiritual, aí não cabe, porque Newton não vai explicar a espiritualidade das pessoas. Não vai explicar também a psicologia das pessoas. Não vai explicar por que uma pessoa tem um tumor, por exemplo, que seria a parte médica. Ele vai explicar às pessoas como objetos, do tipo assim, ó, você puxa e empurra uma pessoa, ela vai sair da posição que ela estava. Ok? E planetas também, né, nessa mesma ideia. Ou seja, em particular, coisas que eu possa representar como blocos. Então, a gente vai muitas vezes dizer assim, olha, tem uma cadeira que eu empurro. Ah, pensa que a cadeira é uma massa bem pequenininha, reduzida, e aplica uma força nela. Então, isso simplifica, para não precisar desenhar a cadeira, você desenha um bloquinho no lugar. Então, o bloquinho aqui vai representar as massas e coisas que não têm massa. Então, são exemplos aí, fantasmas, e eu vou falar sobre fantasma daqui a pouco. Vida, né? Então, você pode pensar assim, já fizeram esse experimento, pasmem, a pessoa já fez experimento de quase tudo. Tinha uma pessoa que estava muito doente, estava em seus últimos dias de um hospital. Então, um cara médico decidiu botar a cama em cima de uma balança, e aí registrou a massa da cama. E ficou registrando continuamente, né? Até que a pessoa desfaleceu. Né? E aí continuou registrando a massa. E aí comparou sobre antes e depois. Então, o cara perdeu a vida, mas a massa continua a mesma. Então, ele chegou à conclusão que vida não é uma coisa que tem massa. Ok? Então, com certeza também as emoções, pode pensar raiva, amor. Em particular, essas raiva, amor, são exemplos de informação. Então, informação também não tem massa. Então, se você tem alguma informação que você guarda, por exemplo, em um HD, né, o HD não fica mais pesado porque guardou a informação. Ok? Então, informação não tem massa. Imagina se um HD ficasse
Hoje em dia, com HD de não sei quantos terabytes, né? Imagine se ele pesasse assim, não, 1 tonelada, porque botou 1 terabyte lá de informação. Aí ninguém ia conseguir carregar. Mas você bota mais informação lá, mais informação, e a massa é a mesma. Então, a informação não tem massa. E, com certeza, o vácuo não tem massa. Okay? Isso é muito importante, especialmente para tópicos de física 2. Tá? Em particular, a luz não tem massa. Então, muitas coisas aqui estão atreladas à luz. E você vai ver um exemplo aqui, ó, atmosfera. Tá? Lembre que a atmosfera tem massa, né? O ar é 1,3 kg por metro cúbico e deve estar na coluna da esquerda. Ok? Então, não pode estar na coluna direita. As coisas da minha teoria são essas aí, as coisas que têm massa, e não essas de cá. Então, é isso aqui que vai na sacola. Ele colocou o bloquinho na sacola simbolicamente e aí fala a primeira lei em uma linguagem popular, tá? Que realmente significa alguma coisa. A primeira lei diz o seguinte, ó, as coisas da minha teoria têm massa. Então, bem simples, teoria de Newton fala sobre objetos com massa. Não se usa a primeira lei para resolver problemas da física. Ela define os objetos da teoria. Então, qualquer vez aí que você vê um livro tentando fazer uma questão e use a primeira lei, ele não está usando a primeira lei. Tá? A primeira lei só serve para dizer quais são os objetos que estão na teoria e quais não estão. Então, você pode dizer o seguinte, ó, quando alguma questão parece ser resolvida pela primeira lei, se você olhar de perto, bem pertinho, verá que a questão é: você sabe como objetos com massa se comportam? E eu pergunto a você: você sabe como um objeto de massa se comporta? Diga aí. Como é que um objeto com massa se comporta? Ideia? Bem, vou falar para vocês aqui, ó. Os objetos que têm massa se comportam da seguinte forma. Observe aí a imagem. Eu tenho, ó, uma moça, tá? E tenho um rapaz numa canoa. A moça está parada e o rapaz da canoa está remando o rio abaixo. Todos os dois estão olhando para um bloquinho que está na margem do rio. E esse bloquinho tem uma velocidade para a direita. Essa velocidade é igualzinho à velocidade da canoa. Ó. Os dois têm a mesma velocidade. Isso quer dizer o seguinte: quando a moça olha para o bloquinho, o que é que ela pensa? Ela pensa, olha, este bloquinho está se afastando de mim. Então ela vai dizer, este bloquinho tem uma velocidade. Já o rapaz da canoa, que está seguindo ladeira, rio abaixo, né, vai dizer o seguinte, olha, este bloco, porque está se movendo junto comigo, não se afasta nem se aproxima, mantém uma distância constante. Então, ele vai chegar à conclusão ó, que para ele o bloquinho está parado. Disse o seguinte, em relação a ele, o bloquinho está em repouso. Então, é assim que um objeto com massa se comporta. É justamente assim. Se tiver massa, vai se comportar assim. Aí, isso não diz nada a não ser que a gente pense em um contra-exemplo. Em uma situação outra que não seja essa. Então, a gente vai considerar o que acontece quando duas pessoas observam um objeto que não tem massa. Vamos ver o que acontece. Então tá aí, ó, você viu aqui na animação o que acontece, ó, o caiaque vai andando com o bloquinho, para ele o bloquinho está parado. Enquanto que para a moça o bloquinho está se afastando, ó. Percebeu? Agora vamos colocar um outro objeto aqui. Trata-se de uma coisa de Newton. Esse bloquinho tem massa, porque se comporta assim. E aqui eu tenho um outro exemplo. Digamos que eu tenho uma moça que está olhando um feixe de luz passar. E tem um cara em um barquinho que está olhando um feixe de luz passar. Acontece que se essa moça olha para a luz, ela fala assim, a luz está se afastando de mim.
Aqui velocidade, a velocidade da luz é c. O cara no caiaque aqui, por mais que ele reme, que ele vai em uma velocidade muito grande, ele vai olhar para essa luz e vai dizer, olha, esta luz está se afastando de mim. Aqui velocidade, a velocidade da luz c. Sim, isso quer dizer que os dois concordam que a velocidade da luz é exatamente a mesma, com muitas casas decimais iguais. Quem vai falar isso é justamente essa pessoa que está aqui na esquerda, é o Einstein, lá em 1906, muito tempo depois de Newton. Ele vai falar o seguinte, que para todos os observadores, a luz tem exatamente a mesma velocidade, independente se a pessoa está em repouso ou está em movimento. Seja lá com qualquer movimento, pode estar indo até com 90% da velocidade da luz. Ainda ele vai olhar para a luz e vai dizer, a velocidade da luz está se afastando de mim, a luz está se afastando de mim a velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, você vê que isso é diferente do bloquinho, não se comporta da mesma forma. Então, Newton não vai botar a luz dentro da sacola. Então, não é uma coisa de Newton. E vamos ver outro exemplo. E a questão de um fantasma que a gente colocou na lista lá? Como é que se comporta um fantasma? Olha só, tá aqui a moça, ela vê um fantasma. Tá vendo um fantasma. O rapaz em movimento, olha o fantasma, tá vendo um fantasma. Mas, de repente, o fantasma desaparece daqui e aparece em outro ponto muito distante. Instantaneamente. Então, ó, sumiu. E eles vão pensar o que da velocidade? Vão pensar que a velocidade é instantânea, é muito grande, é infinita. Ele saiu daqui e foi lá para Brasília. De repente, sumiu aqui, apareceu lá. Para você fazer isso, tem que ter uma velocidade infinita. Então, os dois vão concordar novamente que a velocidade do fantasma é infinita. Isso quer dizer que fantasma não é uma coisa que se coloca na sacolinha de Newton. Aí você vai dizer, mas a ciência nem acredita em fantasma. Olha, nós não acreditamos, né, em fantasma dessa forma que ele está colocando. A gente fala, olha, eu tenho uma teoria. A teoria explica as coisas. Que coisas? As coisas que têm massa. Explica fantasma? Não explica fantasma. Aí você pergunta assim, e fantasma existe? Eu vai dizer, olha, não. Eu não sei dizer a você se ele existe ou não existe. O que eu sei dizer é que, seja lá, né, se ele exista ou não, com certeza a teoria de Newton não trata de fantasmas. Então, na verdade, a gente não diz que fantasma existe ou não existe, a gente só diz o seguinte, olha, dentro das coisas que eu consigo explicar, não estão fantasmas. Ok? Então, fantasma não é uma coisa de Newton. Muito bem. Vamos pensar agora na segunda lei, tá? Então vamos imaginar que você dá um puxão ou um empurrão em um bloco, tá? E o bloco vai se deslocar. Deslocar é justamente o que os gregos pensavam. Eles falavam assim, óbvio, tá? Se você empurra ou puxa um objeto, o que muda é a posição do objeto. Bem, os gregos vieram muito, mas muito tempo antes de Newton. E os gregos não foram adiante como civilização tecnológica, porque eles esbarraram em certos problemas do pensamento deles. Então eles não conseguiam pensar as coisas direito, então isso criou barreiras para o desenvolvimento. Um dos problemas era justamente a questão da lei de Newton. Eles achavam que quando você empurrava um objeto, esse objeto mudava de posição. Quando, na verdade, tá, isso acontece, essa percepção acontece devido à existência do atrito. Então eles não conseguiram eliminar o atrito para ver o que acontece se você considerar uma situação sem atrito. Ou seja, se você empurra um objeto, ele anda 2 metros. Se você, devido ao atrito, ele para. Se você joga água com sabão e empurra da mesma forma, ele pode andar 10 metros. Se você reduzir mais ainda o atrito, usando um colchão de ar, por exemplo, ele pode andar 100 metros. Ou seja, se você reduz mais ainda o atrito, você empurra uma coisa
E ele pode ficar andando para sempre. Ah, eu não acredito nisso. Nunca vi isso na minha vida. Ah, de certa forma você vê. Né? Você olha para cima, para o céu, e você vê a Lua em movimento. A Lua perde pouquíssima energia, né, com o tempo, e ela fica com velocidade constante. Deram um empurrão nela lá no início dos tempos, e ela continua se movimentando até hoje, sem parar. Quanto tempo ela ficou se movimentando? Olha, no mínimo 3 bilhões de anos e meio. 3,5 bilhões de anos ela está aí, ó, dando volta na Terra, circulando, circulando, circulando. E há mais tempo ainda está a Terra circulando em torno do Sol. Há mais tempo ainda está a nossa galáxia se movimentando. Então, as coisas que tem, quando você aplica uma força, você vai alterar não a posição, mas sim a velocidade. Então, é isso que Newton traz para o debate. Ele diz o seguinte, ó, o que atrapalhou os gregos foi o atrito. O que muda é a velocidade. Um detalhe, observe a necessidade de contato aqui entre o rapaz e o bloco. Se você não tiver o contato, você não consegue empurrar o bloco. Então, empurrou o bloco aí, lá se foi o bloco. Vamos olhar isso de novo, de outra perspectiva, ok? Daqui a pouco. Então, a segunda lei diz o seguinte, ó, em linguagem popular: um puxão ou empurrão muda a velocidade de uma coisa, e somente isso. Os dois empurram aí, ó, 70 de novo. Bora fazer aí, ó, de novo. Que eu falei que tem lá a necessidade de algumas leizinhas para fazer sentido. Pois é, se você deixar só a primeira e a segunda lei, quando você joga um objeto em direção ao outro, uma possibilidade é que um passe por dentro do outro. Então, a primeira e a segunda lei não impedem que um objeto atravesse o outro. Mas a gente sabe que um objeto atravessar outro é coisa de fantasma. E a gente não está explicando o fantasma. A gente já falou que fantasma não cabe aqui na nossa explicação. Então, Newton precisou fazer uma terceira lei. A terceira lei dele fala o seguinte, ó. Quando você joga um objeto contra o outro, eles batem e um não entra no outro. Então, Newton diz o seguinte, ó, dois corpos não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Essa é justamente a terceira lei que o pessoal fala que é ação e reação, né? Ela é melhor entendida assim como se fosse uma lei que proíbe a existência de fantasma, proíbe que um objeto entre em outro. Então ela diz o seguinte, que nenhum dos objetos pode ocupar a mesma posição no espaço ao mesmo tempo. Então, de forma simples, estão aí as nossas três leis. Primeira lei, as coisas têm massa. Segunda lei, um puxão ou empurrão muda a velocidade de uma coisa. Terceira lei, duas coisas não podem ocupar um mesmo lugar ao mesmo tempo. Tá aí as três leis de Newton de forma resumida, ok? Tal que todo mundo entenda. Foi isso que Newton enunciou lá atrás? Não. Ele falou coisas mais complexas. Então, se você pensa assim, ó, existem formas mais sofisticadas de enunciar essas leis. Aqui supomos que as coisas possuem massa constante. Então, quando Newton enunciou as leis dele, ele falou, olha, eu tenho aqui três leis que valem para qualquer coisa que tenha massa. Pode ser que a massa seja constante ou não seja constante. Ok? Então, como é que ele enunciou as leis? Ele falou o seguinte, ó, primeira lei, todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Segunda lei, a mudança de movimento é proporcional à força motor imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é impressa. Terceira lei. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade, ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Essa é outra forma, bem mais complicada, de enunciar as três leis. Mas são as mesmas três leis que enunciei agora há pouco. E Newton só fez isso? Não. Newton, na verdade, é conhecido por ter feito três principais coisas. Primeiro, as leis da mecânica. Segundo, a lei da gravitação universal.
Terceiro, uma teoria sobre a luz. Então ele entendia que a luz não estava na sacola e tinha que falar alguma coisa. Então ele fez uma teoria das cores. Pelo menos isso ele avançou um pouquinho. Um grande avanço dele foi justamente a ideia da gravitação universal. O que é a gravitação universal? Olha, se um objeto está em cima, ele cai. Cai para onde? Cai em direção à Terra. Mas a gravitação universal é responsável por outras coisas também. É responsável por manter a Lua em órbita da Terra. Né? E é responsável também por manter o sistema solar organizado, a Via Láctea organizada, assim por diante. Então, o que é interessante sobre essa força da gravidade que puxa as coisas para baixo? Lembra que uma força puxa ou empurra, mas puxa ou empurra com a necessidade de contato. Aqui, puxa ou empurra sem existir o contato. Então isso é muito interessante, porque você consegue, com a gravidade consegue puxar ou empurrar um objeto, na verdade sempre puxar, sem que haja nenhum contato com esse objeto. Então isso é muito diferente, né? O Newton até falou o seguinte, olha, isso parece esquisito, parece uma ação a uma certa distância, sem o contato. Então, ele achava que a gravitação universal era muito esquisita. Ele estava certo. Quem vai falar sobre isso mais tarde é o Einstein. Muito bem, queria ler para vocês. Não sei o que posso parecer aos olhos do mundo, mas aos meus olhos pareço apenas ter sido um menino brincando à beira-mar, divertindo-me em encontrar de vez em quando um seixo mais liso ou uma concha mais bonita que o normal, enquanto o grande oceano da verdade permanece completamente desconhecido à minha frente, né? Quem falou isso foi Isaac Newton, tá? E ele falou isso lá por volta de 1620, 1630. E o que foi que a gente descobriu desde então? Olha, a gente avançou muito nesse oceano de desconhecimento que estava à frente de Newton. Então a gente tem muito mais conhecimento do que Newton tinha naquela época. Queria mostrar para vocês agora um vídeo, tá, que dá uma ideia, tá, do que a gente conhece hoje do universo. Então eu vou passar um vídeo aqui. O vídeo vai estar sem som. Espera um pouquinho aqui, só um instante. Ver se eu boto som nele para você estar ouvindo. Um instantinho. Ok. Um instantinho, um instantinho.
Alô? Viram aí o vídeo? Vimos, vi. É muito legal esse vídeo, para a gente Peraí viajar, que eu não né? estou ouvindo vocês não, peraí. Um instantinho. É que eu não botei meu headphone. Diga. Assistiram? Assisti. Assistimos, é muito legal esse vídeo para a gente viajar. Muito importante ele, muito importante, porque ele vai mostrar todas as escalas conhecidas do universo. Eu quero mostrar uma coisa para vocês em particular. Era interessante que a gente pudesse ver esse vídeo devagar e todo comentado, sabe? Mas não é o que a gente pode fazer. Mas eu quero mostrar uma coisa seguinte, ó. Ele vai... Poxa, eu fiz de novo. Peraí. Aqui, vamos lá. Eu não vou conseguir parar ele. Se eu clicar, ele para. Eu não vou assistir ele todo. Mas está vendo como ele muda uma escala de 10 a cada segundo no comprimento? A cada segundo ele começa. Então, 10 metros. Um segundo depois, 100 metros. Um segundo depois, 1000 metros. Então vai mudando a escala assim. Tá vendo? Então, essas escalas vão sempre aparecendo coisa, uma atrás da outra. Você nunca fica com a tela vazia. Exceto quando ele dá o zoom de entrada, que ele entra no corpo da pessoa, ele vai fazendo as escalas, tem uma hora assim, que passa 3 telas com a tela preta. É justamente entre a eletrosfera do átomo e o núcleo do átomo. Ou seja, essa é uma das regiões mais vazias do cosmos. É justamente o espaço dentro da eletrosfera. Lá dentro tem um núcleo, e o núcleo é tão pequenininho, mas tão pequenininho. Eu vou conseguir fazer, ó. Peraí que eu vou conseguir fazer, ó. Tá vendo aqui? Tem tudo passando coisa, tá vendo? Passando coisa, passando coisa. Aí ele entra, tá? Quando ele chega bem aqui, ó. Ele vai ver o átomo, ele vai ver o átomo. Chega no átomo aqui, pronto, átomo. Aí vai ficar escuro por um tempão. Ó, quando ele entra aqui na eletrosfera, fica escuro. Aí apareceu uma escala de 10, tá vendo aqui embaixo com a setinha? Uma segunda escala de 10 e uma terceira escala de 10, até você conseguir ver o núcleo de forma significativa. Então, é um dos espaços mais vazios que tem no universo, é justamente essa região. Bem, o que é que existe além da mecânica? Existem várias coisas, tá? Outras teorias. Uma coisa que é importante de mencionar é que além da mecânica existe o calor, tá? Então a gente passa aí para uma definição visual do que é o calor. Aí está aí um exemplo de um dia quente e um dia frio. Então a gente sabe muito bem a diferença entre quente e frio. Isso está associado à quantidade de calor que existe no ambiente. A segunda lei de Newton fala o seguinte, né? Se você fizer um puxão ou um empurrão, você altera a velocidade de um bloco. Então lá vai, deu empurrão, ele vem com velocidade pequena, agora eu for com velocidade maior, tá vendo? Então, ó, menos energia de movimento antes, mais energia de movimento depois. Ou seja, a lei de Newton dá essa ideia. O objeto vem com velocidade baixa, se empurra, ele ganha velocidade. Então, ele passou de menos energia para mais energia. Observe como podemos usar a linguagem da energia para falar das leis de Newton. Ok? Então, a gente vai fazer isso lá no final do curso novamente. Mas agora, só estou chamando a atenção que isso é possível. Então, pense aí ó, o que acontece em uma cachoeira. A água vem com uma certa velocidade, aí ela cai e se arrebenta aqui embaixo. E depois ela segue o rumo. Observe que antes ela tem uma certa velocidade e depois ela obrigatoriamente tem a mesma velocidade. Mas entre B e C ela ganha velocidade. Então ela foi de uma situação de menos energia de movimento, houve um puxão da gravidade, ela foi para uma situação de mais energia de movimento, mas depois, ao sair aqui, ela voltou ao seu estado inicial. Aí você pode perguntar, como é que você sabe que a velocidade antes é igual à velocidade depois? É muito fácil. Se a velocidade antes fosse maior do que a de depois, aí ia juntar a água aqui e encher esse recipiente de água. E se a velocidade aqui fosse menor do que a de cá, ia esvaziar. Mas como a quantidade de água aqui nesse poço continua igual, entra dia, sai dia,
Isso quer dizer, então, que a velocidade de entrada é a mesma de saída. Claro que se tiver uma chuva, uma enxurrada, isso muda. Mas eu estou falando assim, não havendo chuva ou enxurrada, a velocidade que entra é igual à velocidade que sai. Ou seja, você pode perguntar para onde vai essa energia, onde é que ela foi, tá? Alguém tem alguma ideia? Ela se transformou. Transformou em quê? A energia era energia de potencial, foi para energia mecânica, depois para energia cinética, Depois, e para onde foi? Então, você está me depois, dizendo, você está colocando nome, ó. Nome não é uma coisa, uma estratégia boa. Você está dizendo o seguinte, que antes ela tinha uma velocidade, ela caiu, ganhou mais velocidade, ou seja, transformou energia potencial gravitacional em energia cinética. Aí se arrebentou aqui embaixo. Mas, você está vendo aqui como tem a água que está cheia de turbulência? sim, E aqui tem turbulência? não. Não. E aí, para onde foi essa energia toda que você está vendo aqui? Está tudo branco aqui, a água está branca, a branca está cheia de energia, a água branca é cheia de energia. A água transparente não tem mais energia. E aí, foi para onde? Ficou acumulada aí. Ó, olha aqui, tá vendo? Se você olhar de zoom, dá para ver aqui, ó, tem muita energia aqui. Olha, zoom aqui na parte D, não tem mais, cadê? Para onde foi esse turbilhão aqui que você está vendo aqui? Foi para onde? Esse movimento todo, porque a velocidade de entrada é igual a de saída. Se não fosse, ou enchia o poço mais ou esvaziava todo. Vamos ver para onde é que foi essa energia, ó. Olha aqui, ó, com mais um, como é que fica? Bem pertinho. Dá para ver que tem muita energia, né? Dá para ver que em D tem pouca energia. A energia em A tem que ser igual à energia em E. Sumiu a energia. O que acontece é o seguinte, ó. Se você colocasse um termômetro na parte de cima e um termômetro na parte de baixo, você ia ver que a água antes ela é mais fria do que a água depois. Eu exagerei aqui, botei como se ela estivesse gelada em cima e fazendo calor embaixo. Não é tanta diferença. A diferença é pequena de temperatura, mas existe. Você bota o termômetro antes, bota o termômetro depois, e você vai ver que houve uma mudança da temperatura. Né? E aí está aqui Newton olhando essa situação. Ó. E agora, Newton, como é que fica isso? As suas três leis explicam essa situação? Ok? Então, ó, Newton observa primeiro que isso é um imenso exagero. Por quê? Porque o calor específico da água é muito grande, ou seja, você precisa de uma mudança de energia muito grande para mudar a temperatura de forma significativa. Mas tem, o fato é que a energia gravitacional acabou indo para a energia térmica. É lá que vai. E o que é energia térmica? Bem, pense assim. Se você pegar uma mesa e colocar um espelho em cima da mesa, e você em uma parede perto, você pegar e colocar um dispositivo aqui, ó, para fixar uma canetinha laser dessas que vende no camelô, e você fizer com que a luz laser bata aqui nesse espelho e reflita em uma tela, tal que a distância D2 seja muito maior do que a distância 1. Mas se for 10 vezes maior, é bom. Se for 100 vezes maior, é melhor ainda. E laser é massa, porque ele vai essa distância, você consegue identificar ainda o pontinho laser na tela. E aí você vê o seguinte, ó, se mudarmos a temperatura do espelho da mesa, há uma mudança de amplitude do movimento do ponto luminoso na tela. Eu sei que já são 19h50, então a gente vai estar parando aqui, mas eu queria mostrar isso para vocês. Ó. Se a mesa mexe, o pontinho mexe. Se você fizer esse experimento e for na tela olhar, você vai ver que tem uma movimentaçãozinha do ponto laser. Se você esfriar a mesa com gelo, você vai ver que essa movimentação diminui, mostrando que existe uma energia de vibração nos átomos. Então, se estão meus átomos aí, ó,
Eles ficam vibrando assim, ó, constantemente. Ou seja, olha o que acontece, a comparação entre mais frio e menos frio. Esse é o nosso último slide. O mais frio se movimenta lentamente, os átomos, né? O mais quente se movimenta de forma muito mais dinâmica, mostrando que a energia térmica é como se fosse uma energia de movimento dissipada por todo o objeto. Tá bom, minha gente. É isso que eu queria falar com vocês. Isso tem uma implicação muito forte na teoria de Newton. Vai falar sobre o tempo da teoria de Newton, mas vai ficar para outra aula.